Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Maria, vocês estão no canal Curtindo a Natureza e Suculentas. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas plantas que estão precisando de replante. Como que a gente sabe qual que é a hora de fazer o replante? Aí eu vou mostrar para vocês algumas plantas aqui que tá precisando de troca de vaso, troca de substrato. Por exemplo, essas plantas aqui são agavoides híbridas, né? Ela dá pra ver aqui, ó, que a terra tá compactada, ó. Tá vendo? A gente rega e a água não penetra bem no substrato. A gente consegue ver que a planta, ela começa a perder o viço dela. Ela não fica aquela planta viçosa mais. E dá pra ver a compactação na terra, olha. Como vocês podem ver aí, olha. Tá vendo? Aí a planta, ela começa a sentir. A gente vê que já não fica aquela planta tão bonita quanto quando ela tá com substrato novo. Então, algumas pessoas perguntam, tem tempo específico para trocar o substrato? Ah, gente, eu não olho o tempo específico, não. Eu olho aqui quando eu percebo que fica assim. Com o tempo, por mais soltinho que o substrato seja, com o tempo, depois que passa de um ano, mais ou menos, que tá no vaso, ele tende a ficar compactado. É normal, né, gente? A gente vai regando, a terra vai assentando, e aí acaba ficando assim, compactado. Então, é preciso fazer a troca. Então, como eu tava falando, a gente precisa trocar o substrato quando chega nesse ponto, né? A gente percebe quando fica assim. Quando fica sem o viço, a planta começa a ficar feia. E aí, como que a gente faz isso? Eu não vou mostrar no vídeo a troca do substrato dessas plantas hoje. Talvez no próximo vídeo, mas hoje eu não vou mostrar. Mas é simples, né? Algumas plantas, igual no caso dessa aqui, ó. Ela estiolou. Embora esteja no mesmo vaso, olha. Provavelmente o sol tava batendo mais de um lado. Ela está estiolada. Essa eu vou fazer decapitação. E vou esperar enraizar para replantar. Já essas não, eu já tiro e faço o replante normal. Na hora. Porque ela tá com raiz, né? E não vai precisar de decapitação. Gente, quando a planta chegar num ponto como esse, não precisa ter dó de fazer decapitação. Porque a planta renova quando ela é decapitada. Então a planta tá assim. Essa planta aqui, ela queimou. Não foi de sol, é de frio, tá, gente? Tava muito frio. Vocês estão vendo branquinho, não é cochonilha. Tava muito frio. E essa planta queimou por frio mesmo. Então agora começou a esquentar, o tempo melhorou um pouco. A gente está tendo aqui 12, 15 graus. Aí eu vou fazer a decapitação de algumas plantas para fazer o replante. Então, aqui, olha, tem um outro exemplo de vaso aqui que tá bem compactado, olha. A planta, a gente percebe, vou mostrar o vaso todo, que a planta não tá mais bonita, olha. Essas pétalas, elas são lindas, mas como o vaso ficou compactado, olha, dá para perceber, olha, as raízes por cima. Então, quando vocês verem esses sinais aí, é hora de trocar as plantas de substrato. No caso dessas perlas aqui, eu não vou decapitar, eu só vou fazer o replante. As plantas tão bonitas, elas não estão estioladas. Aqui tem Morning Light, olha, tá bonita. Não tá tão viçosa, porque o substrato compactou e a planta perde, como eu falei, o viço dela, né? Mas aí a gente trocando o substrato, ela se renova e a planta começa a desenvolver novamente e ficar bonita. Então, a dica é observar as plantas, que quando o substrato estiver assim compactado, vocês vão perceber que a planta começa a parar de crescer, ela perde o brilho das folhas, às vezes a cor, pode até ficar estressada e ficar um colorido bonito, mas a gente vê que a planta não está desenvolvendo. Ela perde, como eu falo assim, a vontade de crescer, né? A vontade de desenvolver. Porque o substrato não deixa, as raízes não tá mais absorvendo tanto nutriente como deveria. E quando compacta, às vezes, algumas plantas, se a gente não cuidar, olha, chega a morrer. Isso aqui é uma rosinha do sol. A terra compactou tanto. E como ela fica extremamente no sol, olha, a planta tá quase morrendo. Mas ela ainda vai se recuperar, eu vou trocar de substrato. Não morreu, né, gente? Mas se a gente não cuidar, a gente acaba perdendo a planta. Porque aí na planta não resiste, não consegue, né? Ela não consegue mais se desenvolver. Brotações novas não vêm, porque não tem nutrientes na terra.
Às vezes nem a quantidade de rega não consegue regar o suficiente porque a água não penetra mais totalmente na terra. Aqui tem outro vaso, olha, que é o meu vaso de supreme. Dá pra ver que ele tá estressado, ele tá extremamente estressado no sol. Tem partes aqui que estão laranjas, olha que coloração bonita. Mas também dá pra ver também que ele parou o desenvolvimento dele. Não tem brotações, como vocês podem ver, ó lá. Os caules estão lisos, tá vendo? Alguns caules dá pra ver bem claramente que ele tá bem, olha, desidratado, precisando de rega. E não é falta de regar, mas é porque já não penetra a água nesse substrato. E aí a planta fica assim, olha. Aí a gente olha assim, a gente vê que a planta não tá aquela planta viçosa. Tá bonito porque tá colorido, mas não tá aquela planta viçosa como a gente, né, tem costume de ver. Então é hora de trocar o substrato dessa planta. Outra coisa que faz com que a gente troque o substrato é o tamanho do vaso. Às vezes a terra nem tá compactada, mas o vaso tá pequeno para a planta. Então também é hora de fazer a troca. Isso vai fazer com que a planta desenvolva mais quando a gente troca, porque tá pequeno o vaso. E vai dar um substrato novo, né? Com certeza a planta vai, o desenvolvimento é outro, olha. Aqui é um exemplo de uma planta que tá precisando de um vaso novo, olha. Esse vaso aqui é um vaso, eu não sei o tamanho, vou pegar aqui na mão pra vocês verem. Mas a planta, olha, ela é uma híbrida de uma gigante e ela já tá, olha, do lado de cá ela já não tem espaço no vaso mais. E a terra também, dessa aqui no caso, dá pra ver aqui, ó, que tá bem, ó, dura. Tô apertando, mas tá dura, compactada completamente. Então essa planta também é um exemplo de uma planta que precisa de troca de vaso. Aqui tem outra, olha, é outra híbrida. Ó, substrato duro. Esse substrato aqui, gente, é substrato que eu adquiri essas plantas e eu não troquei ainda o substrato. Então a terra que veio aqui, ela é uma terra ruim, compactada. Aí juntou com uma terra que tá compactada e o vaso tá pequeno para essas plantas, então é preciso fazer o replante. Então, quanto a essa época agora, que é a época, né, tá passando frio, agora é a época da gente fazer as decapitações, os replantes, né, gente? Porque aí quando chegar a primavera e o tempo mais quente, as plantas já tá mais desenvolvidas. E uma dica que eu quero dar agora, nesse momento, é ter cuidado aí com as plantas na adaptação novamente. Porque o que acontece? Algumas plantas estavam tomando menos sol por causa da virada do sol, né? Da mudança de estação. E agora o sol vem com tudo, gente. Então tem que tomar cuidado, observar as plantas de vocês, para que elas não venham se queimar. Porque vai acontecer de plantas que estavam tomando pouco sol começar a tomar bastante sol agora. Então a gente precisa estar prestando atenção nisso. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de planta aqui que começou a se queimar. Aqui eu tenho a pele, olha, ela tava tomando menos sol. Como vocês estão vendo a imagem aí, gente, tá bastante sol. Não vai ficar uma imagem boa, mas dá pra vocês terem uma ideia de como elas começaram a se queimar, essas plantas. Por causa do sol que tá chegando com tudo agora. Então a dica é para que vocês observem aí as plantas de vocês, para que elas não venham se queimar. Vou mostrar para vocês algumas florações que estão aqui no meu jardim. Aqui é uma haste floral da pálida que eu plantei no vaso, tá até tombada aqui, olha. Era para dar mudas, mas ela resolveu continuar dando florzinhas, olha. Cumpriu o papel dela, né, gente? A gente quer muda, mas quando é uma haste, pode ser que não venha muda, pode ser que vire florzinhas assim. Bonitinhas florzinhas da pálida, né? É uma florzinha vermelha. Aqui, esse vaso aqui eu já mostrei, das minhas agavoides, tem flores aqui. Flores amarelas, olha. Os agavoides têm a florzinha amarela. E a Pai Tente Frios, um cor de rosa, bem bonito, olha. Achei bonita essa cor da flor dela. Olha essa haste floral. Aqui eu tenho um problema, gente, com haste floral por causa de pulgão. Sempre que tem flores, tem pulgões nas flores. E eu tenho que acabar cortando as flores. Até porque também, se deixar muito, tira a força da planta, né? Mas quando a gente já viu, aí é bom cortar. E eu corto mais aqui por causa de pulgão mesmo.
Então, o vídeo de hoje foi para dar essas dicas, né, de troca de substrato, para vocês trocarem o substrato e observarem o sol, para que não queime algumas plantas de vocês, que agora com a mudança de sol, isso é bem importante. Tá bom, gente? Então, se vocês gostaram aí desse vídeo, deixe seu joinha, curto, compartilhe com aquelas pessoas que gostam de plantas, com os amigos, com os vizinhos. Vão lá no Instagram, @curtindo a natureza, para você estar vendo alguns videozinhos de algumas coisinhas que eu posto lá, tá bom? Até o próximo vídeo.